Pessoal, então eu vou mostrar para vocês nessa aula como a gente pode fazer uma busca na base de dados SQL Server de uma forma simples, né? Se você quiser entender um pouco melhor esse vídeo, se você está tendo o primeiro contato com C Sharp, eu aconselho você a dar uma olhadinha nos outros vídeos onde a gente falou do Insert e do Delete, certo? Mas mesmo assim você vai conseguir pegar bastante porque, embora haja muitas semelhanças, pode-se dizer que os dois vídeos, a semelhança entre eles é mais forte do que a semelhança com esse. Então, primeiro de tudo, lembrando, a gente já tem um cadastrar livro, já tem um excluir livro, certo? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai, aqui na nossa camada DAO, a gente vai criar mais um método, só que esse método vai ser responsável por buscar dados na base de dados. Nós vamos usar o conceito de lista também. Primeiro de tudo, eu vou colocar um void só para a gente poder conversar um pouco sobre esse método, mas no final, logicamente, a gente não pode deixar ele void. Se nosso objetivo é fazer uma busca, então esse método tem que retornar dados para mim, não pode ser void que é vazio, né? Como o caso do cadastrar e do remover, que a gente já fez nas outras aulas. Então, ele vai se chamar buscar, e a busca dele, ela vai ser feita, o objetivo dela vai ser jogar os dados numa grid. Então, de forma objetiva, nós vamos buscar todos os dados da base de dados e jogar numa grid. Não vamos ter nenhum filtro nesse momento. Posteriormente, eu vou mostrar como nós podemos fazer alguns filtros. Bom, eu preciso de parâmetro, por isso que eu só abri e fechei os parênteses aqui, porque vai buscar todos, né? Um select asterisco from tabela. Bom, primeiro de tudo, se eu vou buscar dados no conceito de orientação a objeto, a gente tem que retornar uma lista tipada. A gente sabe que no passado a gente costumava usar dataset, datatable, etc. Mas eles não eram tão tipados assim. Então, o nosso objetivo é chegar mais perto possível da visão de negócio do sistema. Se você perguntasse para um funcionário da empresa, você espera que quando você clica no botão buscar funcionário, vem o quê? Ele vai dizer para você, eu espero que ele me retorne uma busca de livros, né? Nesse sistema aqui, onde o funcionário lida com livros, numa biblioteca. Então, a ideia de orientação a objeto é aproximar o máximo possível a ideia de negócio a máximo possível a ideia de desenvolvimento. Então, nesse caso aqui, a gente também quer olhar para o nosso método e poder com gosto falar. O que eu estou retornando é uma lista de livros. Como eu faço isso? Bom, para me fazer isso eu vou usar a classe list do .NET, certo? Que desde o 3.5 em diante a gente tem que facilitar muito a tipagem. E dentro do list, eu vou dizer que eu vou retornar uma lista de que tipo? Desse tipo aqui, ó, livros DAO. Isso quer dizer que eu vou poder, por exemplo, trazer 100 registros do banco, onde cada um dos registros vai ter essa propriedade preenchida, o nome e a propriedade quantidade. Vai ficar mais claro o entendimento desse conceito quando a gente realmente tiver o código pronto de retorno. Ele vai dar esse erro, logicamente, porque a gente não retornou ainda, não precisa ficar grilado com ele. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, vamos conectar, né? Vamos dar um Ctrl C. Eu não vou copiar essa linha do Execute No Carry, porque lembra, o Execute No Carry, ele serve para comandos na base de dados, onde o que acontece? Onde você não quer que sejam retornados registros, certo? E no nosso caso é exatamente o contrário, a gente quer retornar registros, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar só até essa parte aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, certo? Eu vou fazer o quê? Conectar com o mesmo banco, logicamente, e aqui eu vou apagar esse insert, porque eu não vou usar o insert. O que eu vou fazer vai ser um select. Eu vou vir aqui, select, asterisco from livro DAO. A gente tem poucas colunas, não tem nenhum problema nesse caso a gente trazer o asterisco, né? Claro, se eu tivesse muitas colunas num software onde, existem muitos dados cadastrados, muitas buscas sendo feitas, imagine uma loja virtual gigantesca da vida, pensa talvez uma Netshoes ou coisa assim. É importante que você traga só as colunas que você precise ver o asterisco, para que você não sobrecarregue essa busca, né, em termos de performance. No nosso caso não, a gente só tem 3 coluninhas. Vou dar um Enter. Em vez de eu usar um CMD de cara, como a gente fez aqui na linha de código, primeiro eu vou ter que criar uma variável que vai receber os dados. É claro que eu não tive nenhuma variável de recebimento, de retorno, na frente do CMD Execute No Carry, porque ele não me retorna registro nenhum, né? Mas nesse caso a gente precisa retornar registro. O que a gente vai fazer? A gente vai criar uma variável aqui, ó, do tipo SQL Data Reader, ou seja, leitor de dados. Vou chamar ela de DR, é muito comum, na comunidade do .NET a gente usar esse termo, chamar ela de DR. O que eu vou fazer?
Quem é que vai ser responsável por fazer uma busca? cmd.q. Execute header. Tá aí a diferença, percebeu? Porque nesse caso eu não quero executar o comando e não trazer nenhum registro. Pelo contrário, o execute header faz o contrário. Ele executa o comando, mas traz registro. E todos esses registros vão ser armazenados nesse objeto aqui, o DR. Só que, logicamente, esse objeto DR ele não está tipado da forma que eu preciso, para me poder retornar no final o quê? Um list de livros DAO, que vai facilitar também quando eu for jogar na grid, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um while para me percorrer esses dados. Então, enquanto dr.read, se quiser, aliás, só para a gente não perder a dica aqui, ó, mais uma vez, tab salva a vida, hein? While, tab. Já vai vir tudo no esquema, só precisa trocar essa expressão por dr.read. O que isso quer dizer de forma objetiva? Enquanto tiver dados, ele vai ficar rodando nesse while. Quando não tiver mais dados, ele vai sair fora, certo? Na verdade, isso é o mesmo de eu fazer isso aqui, ó, read igual a true. Como assim? Sim, porque o read, quando ele não tiver mais dados para ser lidos, ele vai retornar para mim o quê? False. Ou seja, enquanto esse read, cada registro que ele passar, enquanto nos registros o DR me retornar o read como true, quer dizer, opa, ele está me avisando, me assinando que ele retornou o registro. Quando ele retornar false, quer dizer que não tem mais registro, né? Então, mas tanto faz, porque no final a expressão é a mesma, o resultado dela, de um jeito ou do outro. Não dá na mesma, só para a gente poder entender o fundamento. Agora que vem a pegada aqui, o que eu preciso fazer? Primeiro, eu preciso retornar uma lista. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar isso aqui, ó, para me criar uma variável desse tipo, para me poder guardar os dados na lista. Então, lista, livros, é igual a new, sabe? Dá um tab ou um enter aqui, prontinho. Tenho a minha lista vazia, mas pronta para receber dados. O que eu vou fazer? Pensa bem, se ele vai me retornar uma série de registros do DR, mas não no tipo que eu preciso fazer um depara, né? Eu preciso fazer uma conversão, eu preciso fazer com que todo registro ele seja convertido para o tipo que eu preciso, que é livro DAO. Como eu faço isso? Então, para cada linha que passar, eu vou criar um objeto novo e passar as colunas que vêm no DR para dentro do quê? Das propriedades da classe livro DAO. Certo? Então, o que eu vou fazer? Ó, livro DAO, obj livro, é igual a new livro DAO. Certinho? Feito isso, o que vai acontecer? Cada vez que ele passar nesse while, ele vai criar um objeto novo, diferente na memória, que vai ser preenchido com os dados daquele registro que está sendo percorrido naquele momento. Como eu vou fazer isso? Eu preciso agora passar as colunas do DR para dentro desse objeto. Eu vou fazer o quê? Objeto livro, ponto id é igual ao quê? DR. Qual que é a coluna que está passando no momento? O ID, não é? Que é a coluna do banco. Depois, logicamente, aqui o meu ID está int. Então eu vou ter que converter aqui, né? O que eu vou fazer? Eu vou dar aqui um convert, ponto to instant. Existem outras formas de converter aqui, mas isso deixa para uma aula futura. Precisei converter, né? Objeto ponto quê? ID, nesse caso agora eu vou nome, né? Nome é igual ao quê? BR. Qual que é a coluna do banco? Nome, eu sei porque eu uso os mesmos nomes, lembra? Para facilitar, tá vendo? Nem preciso ir lá no banco conferir. Aqui eu tenho o toString para converter, né? Poderia converter que nem eu coloquei lá, né? Convert toString, mas não precisa. Mais prático. E aqui obj.qtd é igual a dr, o quê? QTD. Ponto, o quê? Nesse caso a quantidade é int, então mesmo esquema. Eu vou ter que converter aqui, ó. Certo? Convert to 32. Certo? Fechou. Então, cada vez que for um registro lido pelo DR, cada vez que for um registro lido no IO, o DR vai passar o ID, jogar para a propriedade, passar o nome, jogar para a propriedade e assim por diante. Só que, o que eu tenho que fazer? Eu não posso perder esse objeto. Cada vez que trocar de registro no IO, quando ele lê o próximo, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer lista livros.add. Então, cada vez que ele entrar no IO, ele vai pegar esse objeto preenchido com dados do DR e fazer o quê? Jogar ele na lista. Fechou. Prontinho. Agora o que eu posso fazer? Eu posso, sem medo, dar um return aqui. Return lista livros. Tá vendo? Ó?
Pronto, o meu método está pronto. Acabou, é isso. Ó. Então, esse é um método simples de buscar, que busca todos os dados, orientado ao objeto, bem bonitinho, tá? Dessa forma, a gente consegue manter um padrão de código muito parecido com a linguagem de negócio, que é uma das sacadas que a orientação ao objeto quer alcançar. Legal? Só aí, obrigado, pessoal. Na próxima aula nós vamos fazer as telas que vão chamar, que é a parte mais tranquila.